Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero. Estou aqui com o maravilhoso Dr. Walter Trebitz, catedrático em Direito, professor em universidade, metafísico há mais de 20 anos, coordenador do Grupo CRON, e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, porque refere-se a uma profecia que foi feita e eu quero saber tudo desse assunto. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo bem, tudo bem, tudo bem com você, Cris? Boa noite, boa tarde, bom dia dos nossos ouvintes aqui, que a hora que eles vão nos assistir, estejam bem e todos bem-vindos aqui para a nossa nova exposição de hoje aqui, trocar um pouquinho de conhecimento com vocês. Bacana. E esse tema eu sei que você tem muito conhecimento, muito profundamente. Bem, Walter, hoje o tema, como nós escolhemos, foi o Quinto Império. Tem algumas perguntas de internautas aqui que eu fui copiando essa tarde, e eu vou começar perguntando para você. Onde nasceu essa profecia do Quinto Império? Quem fez essa profecia? O que ela quer dizer? Bom, na verdade, uma profecia que foi registrada na história não só como profecia, como mito, né? O mito do Quinto Império. Isso está no texto bíblico, veio de um sonho de Nabucodonosor, onde ele teve a visão na qual não só passaríamos pelos impérios anteriores que já conhecemos, que já está na história, que nós inclusive vamos falar um pouquinho deles hoje também, não pontualmente, mas pelo menos citar eles, né? Então, desse sonho que se traduziu, né, numa passagem bíblica e que isso foi, ao longo do tempo, né, revigorado, ou feito uma releitura, ou vamos dizer assim, um re-registro desta então conhecida, né, e registrada como profecia do Padre Vieira, Fernando Pessoa, né, e todos esses que fizeram uma leitura e que, na verdade, identificaram que é uma realidade latente, né, algo que vem a acontecer. Né, isso combina, inclusive, com a própria existência das metas, das navegações, das explorações portuguesas, dos descobrimentos, né, que se registrou como descobrimento, na verdade, era o início, né, o início dessa nova era, que é essa era do Quinto Império, que é a era, né, de um frutificar, né, de a gente se estabelecer efetivamente um movimento voltado a ser cristão, né, que o cristianismo não é uma religião, o cristianismo não é um ser, né, o cristianismo é um movimento energético, né, um movimento consciencial de mudança do ser humano. E o Quinto Império traz efetivamente o exercício deste movimento. Walter, quais foram os impérios anteriores a este Quinto Império que chega? Então, tivemos, porque nessa visão de Nabucodonosor, ele vê, né, um ser dividido entre a cabeça, o tronco, né, a cintura, as pernas e os pés, como a divisão desses impérios. Né? E o primeiro que ele consegue identificar é o Império Assírio, né, ou Babilônico. Depois vem sucedendo que na sucessão, né, vem o Império Persa, os gregos e depois os romanos, né, que são os impérios onde estabeleceram o domínio, né, da humanidade, do planeta e do nosso desenvolvimento. Claro que esses impérios, essas passagens, elas estabeleceram muito mais a formação do homem do ponto de vista material, da sua hegemonia como ser no planeta, né? E que tem uma diferenciação bastante importante, porque o império, considerado o nosso quinto império, ou império que vai, na verdade, passear para a quinta dimensão, nos conduzir para a quinta dimensão, é o império consciencial, né? É o império da construção do espírito,
da construção não só do espírito, como da alma, né? Os espiritualistas conhecem bem a diferenciação entre espírito e alma, né? Construção de um espírito com uma alma, né, expandida, né, consciente, né, de acordo com a sua verdade, mas não uma verdade material, né, uma verdade que transcende essa matéria e se ilumina, né, para o universo, né, fazendo nascer o homem universal. Maravilha, Walter. Que fase da humanidade, né, pelo teu ponto de vista de pesquisador, que nós estamos vivenciando agora? Nós estamos na entrada, no meio desse quinto império, ou ele ainda não, nem começou? É muito interessante porque o ser humano, nós, no nosso dia a dia, nós temos um milhão de expectativas, ansiedades, coisas para acontecer. O nosso imediato é muito assim, né? Para já, tem que acontecer, ou a gente quer uma data. Na verdade, o Quinto Império, ele vem já, né? De uma sucessão de fatos, a própria presença do Cristo enquanto ele homem para trazer a mensagem é a iniciação efetiva dessa época, né? E agora, o que nós, depois de 2020 anos, né, dessa manifestação crística no planeta, dessa energia, desse padrão vibracional consciencial no planeta, nós chegamos efetivamente na divisão entre a terceira dimensão, quarta dimensão, que era uma dimensão real, né, factível, todos nós conhecemos e transitamos no conhecimento entre a terceira e a quarta, muito mais na terceira, mas a quarta praticamente consciências existenciais nos negam por desacreditar ou querer acreditar em algo. Mas efetivamente é uma realidade. E agora estamos no limite, né, do que se chama a quinta dimensão, e é a dimensão da expansão do Quinto Império. E efetivamente vai se viver pela verdade, para a consciência, né? Então, esse quinto sinaliza exatamente essa época que nós estamos numa transição, né, nesse momento. E agora esse mês se manifesta efetivamente agora no mês de setembro, algo que foi dito pelos nossos mensageiros estelares, que nós teríamos vivendo uns 10 dias de absoluta calmaria. O que eles chamam disso? Passa um sentimento de que tudo parou, tudo está meio que adormecido. Não digo os acontecimentos do mundo, mas para a nossa percepção. E em seguida virá a movimentação disso tudo e uma percepção mais forte. Então, isso é muito interessante porque foi dito agora, há uns 2 meses atrás, que nós passaríamos nesse mês de setembro por várias atribulações de mudanças, como efetivamente está acontecendo. Nós estamos aqui no final do mês de setembro com uma bagagem enorme de acontecimentos e também com essa sensação meio que parece que, de repente, a coisa está assim meio que amortizada, meio que num estado assim meio de letargia, mas isso é algo que foi efetivamente nos avisado, né? E é justamente essa mudança consciencial, essa mudança de percepção. O planeta já está num padrão vibracional totalmente diferente do que ele foi, né? E será daqui para frente. E nós fazemos parte disso, na medida de que nós estamos trabalhando para isso. Então, aí, para o mês de outubro, a gente tem uma percepção mais forte e umas mudanças bem interessantes. Vamos só, né, trabalhar e aguardar isso. Vamos saber muito mais sobre isso, porque o Walter toda sexta-feira está aqui conosco, aqui no Ponto Zero, trazendo todas essas informações. O que seria essa ordem espiritual que vai mudar o mundo, que é falado nesse Quinto Império, Walter? A ordem espiritual, na verdade, ela não é, vamos dizer, algo que vem para bater na sua porta ou chamar você, falar, bom, agora você vem comigo, porque o que está valendo é isso, eu vou te apresentar a solução para que você me siga. A ordem espiritual, na verdade, é o seu despertar.
É o convite ao despertar, ao avisar e se reavisa, se convida, se diz que é o despertar, a ordem espiritual é o despertar, né? As pessoas primeiro, em primeiro lugar, e é muito importante, eu vejo que tem pessoas que estão se falhando nisso porque carecem de humildade. Primeiro, a gente tem que abandonar as nossas crenças, aquelas crenças dogmáticas, aquelas coisas que a gente acredita porque precisa acreditar ou não acredita, né? Eu canso de dizer e repetir, seja aqui nas nossas lives, seja nas palestras que eu dou, seja nas aulas que eu ministro, parem de querer acreditar em alguma coisa, vivenciem, experienciem, observem. A observação vale muito mais do que a crença. Observar faz você não ficar em dúvida, mas você colher informações. E o seu bom senso, a sua consciência, aquilo que é nativo, é a sua essência, vai te mostrar que é o caminho ou não. Né? Então, esse despertar que é efetivamente a nova espiritualidade, né? O novo resplandecer do ser humano, e não efetivamente uma religião ou alguma coisa que, bom, agora não se tem mais a gama de religiões, da crença, então o que vem agora? Não, vem a sua responsabilidade de observar, de colher isso, de se informar, de não esperar a coisa pronta. E eu digo aos nossos internautas, e isso é algo que a gente precisa ter muita compreensão e tolerância, que estamos recebendo informações que muitas, mas muitas pessoas não estão conseguindo lidar. Não estão conseguindo lidar. Eles entram naquela de acreditar ou não, de querer o resultado ou não, e são informações importantíssimas que a gente tem que realmente observar, assimilar isso, aguardar, né? Tem informações que estão sendo dadas que as pessoas querem que aconteça, né? Então, tem pessoas que estão passando informações no mundo, né? E que as pessoas não conseguem ver, a pessoa comum não consegue ver que isso está acontecendo. E aí existe uma cobrança, uma distância, calma, né? De esperar para que você veja, né? A iluminação, a luz é para que você veja. Se você não conseguir ver, eu não estou dizendo só com os olhos da cara, mas ver também consciência, assimilar, sentir. Precisa bastante humildade, bastante ciência, e é realmente um trabalho, é o trabalho da espiritualização da quinta dimensão, quinto império que nós estamos falando aqui. Legal, Walter. E qual o papel de São Paulo nesse momento? Tem alguma ligação desse quinto império exatamente com a cidade de São Paulo, onde estamos localizados, ou não? Bem, o quinto império, ele veio decorrendo a sua prestação ao longo dos nossos 2000 do Brasil, do descobrimento histórico, né? O Brasil era conhecido, mas não era conhecido geograficamente, oficialmente, né? Como ele foi, acabou sendo conhecido em 1500, desculpa, em 1500. Então, toda aquela passagem que a gente vê, né? A primeira missa que aconteceu simultaneamente em dois lugares, em Salvador e São Vicente, porque existe a polêmica, né? Onde foi rezada a primeira missa, e por questão, evidentemente, energética, aconteceu nos dois lugares, né? Em São Vicente aqui, onde foi, hoje nós temos, inclusive, um monumento histórico. Tudo isso, né? Toda essa movimentação, né? Porque as grandes navegações portuguesas na época não tinham sequer a finalidade que não a propagação desse movimento, dessa vibração triste, né? Que, óbvio, que houve dentro disso, né, algumas passagens que se desvirtuaram, que não foram efetivamente se transformaram em religião ou foram colocadas como religião, mas a meta, né, a missão, era a missão de propagar, né, esse movimento crístico no mundo inteiro. Então, isso já veio acontecendo com o nosso próprio descobrimento, né? A história do Brasil, ela se revela com essa ligação, né?
o Brasil em si é um país que foi, né, vamos dizer assim, colonizado ou foi preparado espiritualmente para fazer parte desse grande movimento crístico. Né? O Brasil é um país eclético, ecumênico, né? É um país que transita de forma, comparado ao resto do mundo, pacífica, né? Todas as raças, todas as religiões, todos os movimentos, né? Nós temos construções que já foram feitas especialmente para receber determinadas manifestações, como a cidade de Brasília, né? E todos os pontos que nós temos, pontos geodésicos em relação a manifestações energéticas, né? Então, o Brasil é um coração do mundo no sentido de expressar o amor, né? Daquele amor real. Tanto que o nosso mapa, ele tem o formato de um coração, né? Você consegue colocar um coração humano, né, no desenho do nosso mapa. Isso tem um significado bastante importante, né, na mudança do planeta. Bacana. Ô, Walter, qual vai ser o perfil psíquico, político do ser humano do Quinto Império? Social, político, né, psíquico? Bem, em primeiro lugar, quando se fala de um homem universal, humanidade universal, é o ser humano que vai conhecer não porque nós conhecemos já, mas vai primar pela primazia da verdade, né? Aquele ser humano que vai viver por princípios éticos, por princípios de respeito e amor ao próximo, reciprocamente, né? Agora, sempre me perguntam dentro dessa linha, né, de razão de coisas, né? Então não vai existir o mal, não vai existir o ser humano que vai cometer algum tipo de engano na sua existência? Sim, vai, né? Só que o nosso nível ético, o nosso nível moral e o nosso nível em relação à verdade vai ser inversamente proporcional, por exemplo, como é hoje. Hoje se vê uma parte das pessoas no planeta indo contra, né, as razões da verdade, da justiça, né, as razões da ética. Isso, para o Quinto Império, para a quinta dimensão, se inverte, né? O ser humano viverá isso, sob pena de ele não ter um convívio dentro do nosso ambiente, né? Seria como se a pessoa estivesse totalmente deslocada. Não há como, no Quinto Império, na quinta dimensão, na energia crística, a convivência, né, dentro do falso, do mentiroso, né, da distância, do amar incondicionalmente, que é um grande desafio. O desafio da quinta dimensão e do quinto império é você desenvolver o amor incondicional, né, que é uma coisa bastante complexa ainda para o ser humano. Nós amamos, mas ainda amamos de uma forma muitas vezes egoísta. Mas o caminho é esse, né? O caminho é estar pela verdade, com a verdade, né? E a verdade real, né? O que efetivamente é. É isso que o ser humano né, do Quinto Império vai ter como meta e também como convívio, porque quanto mais isso avança, mais o padrão vibracional modifica. E isso se torna um movimento que te leva junto no bom sentido, né? Aí não seria uma manipulação, não seria uma coisa induzida, mas seria algo, e, obviamente, as pessoas vão ter que se esforçar para fazer parte disso, porque ainda teremos, né, os contrários a isso, aqueles que ainda vão acreditar, né, que o falso, que o jeitinho vai resolver, mas isso mais a mais vai se vamos dizer assim, purificando o planeta, o ambiente para isso. E isso não tem volta, não tem retorno, isso já está não programado, mas está marcado para a nossa existência, porque nós entramos nesse processo. Isso não foi uma promessa ou algo que vamos buscar aleatoriamente, nós trabalhamos para isso. Saibam vocês que o ser humano trabalhou para isso. Muitos não, ou alguns não, mas pode ter certeza que uma grande parte trabalhou para isso,
e nós estamos nessa meta, né, nesse caminho. Bacana. Bem, Walter, qual será a religião do Quinto Império? Ah, mas essa pergunta é a cerejinha do bolo, né? Cavernosa. Mas essa Auspiciosa. pergunta é boa demais. Nossa, essa pergunta é maravilhosa. Então, qual será a religião do no Quinto Império? Qual será a religião da quinta dimensão, né? Nós falamos um pouco de consciência aqui, né? De conscientização, de luz, e de despertar. É essa a religião do despertar, mas que não será efetivamente, eu estou chamando de religião para conseguir, vamos dizer assim, fazer-me entender dentro do raciocínio da pergunta, que foi uma pergunta bastante pertinente, mas, assim, não haverá efetivamente, né, uma resposta por uma religião. Haverá uma resposta para o despertar, uma resposta para que cada um encontre em si e no seu caminho como um ser de luz, porque na medida que você desperta, você começa a emitir luz, você começa a fazer parte de um todo. E essa seria, então, né, o sentido de uma religação, né, que a religião é o religare, né, o religar com Deus, religar com a espiritualidade. E esse despertar, esse conscientizar, essa consciência, esse contato com a verdade, essa busca da verdade, né, será, então, o que pode se chamar, então, a da religião do nosso quinto império. Então, é um trabalho, ao mesmo tempo, coletivo, individual de cada um, e cada um terá, sim, esse trabalho de religação da sua religião interna, né, individual, para fazer essa grande conexão. Maravilha, Walter. Tem muitas perguntas aqui. Qual papel terá o Brasil nesse Quinto Império? O papel do Brasil nesse Quinto Império? O papel do Brasil no Quinto Império é exatamente o que ele já faz hoje, num binômio gigantesco entre ele, Brasil, né, e os Estados Unidos da América. A implantação do Quinto Império, ou do Império da energia crística e da quinta dimensão, é um binômio energético que acontece entre as duas Américas, a do Norte e a do Sul. O Brasil sobressai nisso pelo seu gigantismo, pela sua riqueza. Ele é um país tão rico quanto a América do Norte, só que a riqueza brasileira ainda é um pouco maior ainda, em razão dos seus recursos. Então, ele tem uma importância geodésica, geográfica, uma riqueza de solo, uma riqueza de diversidade de natureza, de minerais, de matrizes energéticas, e tem uma riqueza espiritual também. Tanto que as pessoas, algumas ou muitas, não estão considerando, ou estão passando isso de uma forma bastante, vamos dizer assim, desconectada, mas existe uma ligação gigantesca entre os dois governos, o governo brasileiro e o governo americano. Não é uma ligação, e aí eu posso até assegurar aos nossos internautas que efetivamente podem pensar que a gente está falando aqui de ideologia. Não é uma ligação ideológica, política ideológica, não tem nada a ver com direitas, esquerdas ou outras crenças ideológicas políticas, é uma ligação energética para a modificação do planeta, né? Então, esse binômio, né, Brasil, América do Sul, América do Norte, é para uma modificação consciencial e uma modificação planetária, né, para que se abra um ambiente mais favorável para a emanação de todos esses padrões energéticos, essas vibrações que eu falei para vocês até agora. Então, o papel do Brasil, ele é um dos pilares dessa nova era, quando se fala de energia, quando se fala de expansão, quando se fala de luz. Então, eu peço também aos nossos internautas que estão nos ouvindo que abram também o seu
seu despertar, sua consciência, sua forma de ver, e não entendam que essa relação, esses acontecimentos, são cunho político, porque isso prejudica demais, inclusive, a nossa própria compreensão dessa Sim. verdade toda. Isso não tem nada a ver com política, né? Eu friso isso muito, porque muitos perdem a oportunidade de participar, de aprender e de acompanhar e de dar a sua força, de dar a sua energia boa para isso, muitas vezes com crenças limitantes, com crenças antigas, e que isso não, né? Então, é um recado, uma mensagem de coração que a gente dá aqui para prestar atenção nisso, porque na pergunta, respondendo a pergunta, o papel do Brasil é um dos polos dessa formação maravilhosa que é a mudança consciente do planeta. Bacana, hein, Walter? Que bacana, viu? E, Walter, mais perguntas aqui. E o contato com ETs ocorrerá por conta desse quinto império? Vai haver uma aproximação de civilizações assim que vai aparecer para o brasileiro? Isso no teu ponto de vista de pesquisador, inclusive de ufologia, né? Você pesquisa também. Falar de contatos com extraterrestres, a gente sempre deve lembrar que nós temos contatos com eles ao longo da história do planeta Terra, da história da civilização humana, existe contato com eles. Agora, quando se fala agora, e é baseado nesse tipo de contato que eu respondo a pergunta, o contato efetivo para que mude efetivamente a nossa vida em relação à consciência do universo, a consciência de nós mesmos, e o nosso contato efetivo, ele só pode acontecer, ou só irá acontecer, e efetivamente é uma realidade, né, uma realidade verificável, já temos essas informações bem assim definidas, só acontecerá por essa mudança consciencial, que falando hoje do tema Quinto Império, versus não, né? E o Quinto Império e Quinta Dimensão, né, fazem parte de uma mesma emanação, né? E o contato ético e o contato do qual nós vamos aprender com eles, né? Ser assistido por eles. Volto a repetir para vocês, quando se fala de contato, não esperem resgate, não esperem lideranças, não esperem comandantes. Existem seres que estão dispostos a nos assistir e dar a nós a oportunidade de nós crescermos, trabalharmos e nos desenvolver, né, dentro desse planeta Terra e desse universo que nós habitamos. Né? Então, esses contatos estão na iminência de acontecer, né? Isso tem aí, que agora, nessa fase do mês de setembro, a gente tem uma sensação que tudo parou, parece que está um pouco letárgico, mas ao longo aí de uns meses atrás, isso estava muito intenso, né, a comunicação com eles, as informações, então pode ocorrer sim ainda esse ano alguma surpresa, alguma coisa muito próxima de nós, que vai trazer mudanças, né, para nós. Nós, inclusive, gravamos live e podemos gravar outras também, falando sobre isso, falando sobre o que nós podemos esperar, né, e o que as autoridades hoje ainda no poder vão reagir em relação a isso. Isso é importante saber, para não se deixar enganar, para não ser enganado sobre essas informações, mas eles só virão realmente nos assistir para que nós possamos aproveitar o conhecimento deles ou dividir com eles alguma coisa por conta dessa mudança, né, dessa elevação consciencial que nós estamos passando e vivendo. Né? E, a partir disso, a compreensão disso vai ajudar cada um de nós a ser mais assistido ou não, né? Ou ser simplesmente esquecido no meio e depois, para uma hora depois, ser reunido com o grupo que a gente tem afim. Mas o papel deles é primordial e está acontecendo, e vai acontecer cada vez mais. O Vaticano tem essa informação, né, Walter, também? Sim, os governos, os líderes mundiais têm bastante informação sobre isso, já se preparam em relação a isso de uma outra forma, né?
porque o conhecimento sobre isso é histórico, os governos já tinham, governos da Europa, dos países europeus, América do Norte, mas agora o modelo é diferente, agora não é algo que vai ser uma negociação, uma troca, vamos dizer assim, vinda aí de algumas coisas em troca de outras, não. Uma que vai pôr o ser humano no planeta. Então, o ser humano em si também precisa se adaptar a isso, se preparar para isso, e para que isso seja realmente o contato pacífico, ético, né, e proveitoso que eles desejam com a gente. Ô, Walter, na política, qual, no teu ponto de vista, seria o meio político, seria o sinárquico, meritocracia, no teu ponto de vista, o que seria mais ideal para esse quinto império? A política, qual seria? Meritocracia, sinarquia, o que seria, no teu ponto de vista? Bem, quando você fala de justiça, se as pessoas que desejam um mundo justo, ele não pode ser muito diferente daquilo que está relacionado aos méritos, ou à meritocracia, né? Uhum. Não pode estar muito diferente aquele que tem a oportunidade, tem a capacidade, então ele constrói, ele conquista, né? E então isso é um senso de justiça. Ele recebe por esse senso de justiça, que sempre permeou aí nos últimos 30, 40 anos com a ideia de que aquele que conquistou alguma coisa ou tem alguma coisa a mais, não foi necessariamente, se misturou isso com a questão da honestidade, que não foi honesto e tudo mais, e isso não é verdade. Né? Muita gente conquistou riqueza, conquistou conhecimento, conquistou posições, seja em universidades, no governo e tudo mais, também pelo seu mérito, também, e se o sentido de justiça é o que a gente precisa fazer prevalecer numa sociedade, e quando se fala de política, a justiça tem que estar em primeiro lugar, né, como se fala num relacionamento entre pessoas, né, o respeito é a base de tudo, né, se é um relacionamento entre pessoas, o respeito é a base de tudo, na política, a justiça é a base de tudo. E para que seja justo, precisa ter os seus méritos, as pessoas precisam ser, vamos dizer assim, incentivadas a produzir resultados e assim receber o bônus desses resultados, seja financeiro, seja intelectual, seja uma posição social, seja o que for. Né? Então, eu não vejo que a política possa sobreviver num ambiente de reciprocidade, de amor, de cumplicidade, sem justiça. Então, em primeiro lugar está isso. Quando eu falo de justiça, também eu não falo do poder judiciário, né? Cuidado, né? Não estamos falando aqui de poder judiciário. O poder judiciário é uma máquina, uma ferramenta. Quando se fala aqui de justiça, é realmente cada um receber aquilo que merece pelo que fez. Né? E aqueles que fazem pouco ou nada querem fazer ou produzir, né, efetivamente eles estarão num estado de miséria ou pobreza, que não é exatamente a miséria e a pobreza material, mas é existencial. Né? Então, eu vejo que para se progredir dentro de um sistema, né, quando se fala das políticas, em primeiro lugar, não digo que é uma bandeira, mas é um modo de viver, um modo de se relacionar pelo justo. Correto. Ô, Walter, nesse momento que nós estamos em plena transição planetária, você acredita, ou aliás, nas suas pesquisas, você tem visto que vai haver alguma movimentação na crosta terrestre? Porque há pouco eu entrevistei uma pessoa que estuda a questão de fisicalidade do planeta Terra e disse que pode haver uma possibilidade de um deslocamento da superfície, do movimento da superfície terrestre. Vocês têm noção, tem alguma base sobre isso? Conhece algum assunto sobre isso? Bem, se você fazer um estudo sobre o ponto de vista científico, ou seja, você vai estudar geologia, geografia, e todas as manifestações sobre o planeta, vamos dizer, inegável que a movimentação do planeta é uma realidade,
e dentro das perspectivas, das medições e tudo mais, a própria formação da fenda de San Andreas, lá na Califórnia, indica, né, uma movimentação, uma instabilidade ali, que pode levar, né, a modificação daquela área, daquela área geográfica. Né, o continente africano ele está sofrendo uma rachadura que já se estende em algumas regiões por quilômetros e que os grandes conhecedores, né, de geologia indicam que pode até partir o continente africano em massas de terra diferentes, o mar pode invadir, formar, né, uma passagem dividindo o continente africano. Tudo isso é uma realidade a ser estudada. O que, agora, em relação, porque tudo isso, as pessoas precisam prestar atenção, muitos dos nossos colegas de estudo sabem disso e consideram isso, as movimentações tectônicas, as movimentações terrestres, elas aconteceram ao longo do tempo também por conta da nossa vibração, né? Como o ser humano pensa, como o ser humano age e como ele se expressa. A partir disso, né, em comunicação com os nossos mensageiros das estrelas que estão aqui a nos assistir, foi-nos dito que não haverá nenhum tipo de mega catástrofe de proporções avassaladoras, no sentido de movimentações, vamos dizer assim, catastróficas, no sentido de que haverá uma mudança no planeta sem precedentes, né? Tipo, como se fosse a época da Atlântida, onde ela submergiu, e isso também existe uma polêmica entre alguns que provam ou que afirmam que foi, e outros que negam que a Atlântica nunca existiu, mas, enfim, isso não é o objeto hoje da live, mas é um exemplo, né? Esse tipo de movimentação no planeta não vai ocorrer, ainda que seja factível, sob o ponto de vista científico, geológico, né, essas movimentações, esses estudos, que são estudos sérios e têm fundamento, sim, né, tem uma seriedade enorme em cima disso. Agora, sob o ponto de vista, né, daquilo que nós impregnamos o planeta com o nosso padrão vibracional, isso foi amenizado no sentido, aí falando no sentido negativo, porque nós chegamos a conseguir, né, por via do nosso padrão mental, do nosso padrão vibracional, provocar terremotos no planeta. Vários terremotos de magnitude acima de escala 6, né, na escala Richter, que é onde você começa a ter a destruição importante daquele local, né, e alguns deles foram provocados pela nossa vibração densa, né, a nossa movimentação densa, de sentimentos, enfim, e tudo mais. Isso é uma coisa bastante complexa, né, e seria muito difícil a gente falar aqui sobre isso, porque não tem tempo para isso, mas o estudo disso é bastante interessante. Agora, esse tipo de emanação nós conseguimos minimizar, quer dizer, o planeta não é um paraíso ainda, nós estamos numa calmaria existencial, existe ainda muito conflito psíquico, mas não é aquela intensidade que nós vivemos numa época. Então, o planeta, nesse sentido, não está previsto que tenha uma modificação desta proporção. Né? O maior perigo hoje ainda somos nós mesmos contra nós mesmos. Né? Isso ainda é. Verdade. Verdade. Ô, Walter, deixa eu só ver quantos minutinhos nós temos aqui, que eu estou sem óculos, mas eu preciso enxergar a tela aqui. Nós temos ainda mais 5 minutos. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância do autoconhecimento para que a gente adentre nesse quinto império, porque o que eu percebo é as pessoas muito exteriorizadas. E eu gostaria que você falasse desse assunto para a gente encerrar o nosso papo aqui. A importância do autoconhecimento. O autoconhecimento é a construção da sua conexão com o universo. Se você não conhecer a si, você não conhece o seu semelhante, você não conhece o mundo, você não conhece o universo. Como a Cris disse com bastante propriedade, externalizar o contato com o mundo, né, se dedicar a uma academia de ciência, ser um doutor honoris causa, um doutor em uma matéria
importante, tudo isso tem o seu mérito no campo do conhecimento, mas isso tudo está fora de si, né? É para fora. Se grandes academias de ciência fossem solucionar os nossos problemas, nós não teríamos mais nenhum deles. E o problema essencial do ser humano é ele mesmo, né? Então, nós precisamos entrar em contato consigo mesmo, porque existe uma reconstrução necessária dentro de nós e reconstruirá a família, os relacionamentos, né, o contato, as conexões entre nós mesmos. Então, esse autoconhecer, saber de si, saber quem você é, entrar em contato com você, né? Aí você tem várias ferramentas, você tem a meditação como o carro-chefe hoje muito aplicado, muito utilizado, você tem as terapias, você tem o trabalho em si, de se ver no processo, né? Isso é muito importante, é difícil, né? Muitas vezes a gente tem, tem desafios nisso, mas você se colocar, né, como um agente, né, realmente participando dos processos e se reconhecendo, e aí eu falo se reconhecendo, aí a gente usa a palavra erro, né, mas às vezes não é se reconhecer no erro, mas se reconhecer no processo. Como eu faço parte disso? O que isso me influencia? Como é que isso se trabalha dentro de mim? Né? Quanta coisa a gente não pode construir com isso. E o autoconhecimento não só te dá tudo isso, mas te liberta, né? Porque no autoconhecimento você encontra a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é uma frase que perpetua e vai se perpetuar na nossa existência, né? Então, esse processo, esse caminho de autoconhecimento é a resposta que você tem para fazer parte de tudo isso e fazer parte como ser iluminado, né? O despertar em si é o autoconhecimento, né? A grande academia de ciência pode ser você mesmo, né? Experimente com você mesmo, faça experiências, faça testes, faça laboratórios, né? Seja sincero consigo mesmo, busque recursos, né? Recursos técnicos, ajuda, terapias, pessoas que estejam também nesse movimento, e você vai encontrar, né, o universo, você vai encontrar o todo dentro de si. Bom, Walter, você é maravilhoso, né? E eu espero que na próxima sexta estejamos a postos com outros temas, com outros assuntos, porque, assim, é muito bom ter você toda sexta trazendo toda essa bagagem de autoconhecimento aí para compartilhar. Você sabe que uma coisa que eu acho bacana, que isso o Walter sempre fez, ele tem muito amor em compartilhar todas essas informações. Porque eu sinto, Walter, que nós estamos numa época que não é mais de competitividade, é uma época de compartilhamento. E esse compartilhamento é que ajuda as pessoas a crescerem. Nunca antes, em outros tempos, houve tanto compartilhamento de ideias, de ideais, de autoconhecimento, de verdades que as mídias comuns não trazem à tona. Mas nós aqui no Ponto Zero, assim como em alguns outros programas que eu vejo aí também, trazem à tona para que a gente possa crescer juntos. Porque eu vejo que a consciência é assim, quanto mais a gente compartilha, mais a gente multiplica a consciencialidade. E eu tenho muita gratidão por você participar desse trabalho comigo aqui, como você já vem participando comigo há 20 anos, que é uma honra enorme ter como você, como um agente transformador aqui, junto comigo, fazendo esse trabalho de peito e alma aberta, porque a gente sabe que não é fácil, a gente também tem as nossas dificuldades, né, como para trazer esse trabalho. A gente sabe como é que é, né, Walter? Então, mas eu só posso fazer suas as minhas palavras, te agradecer demais, é uma oportunidade única, né? Isso é não só um presente, mas assim enfim, é aquilo que a gente poder materializar toda essa onda positiva, né? Que a gente traz, porque o trabalho que nós fazemos hoje é o frutificar, né, de muitas sementes que a gente plantou lá no Grupo Cron, né, eu participei, o Grupo Cron, ele teve uma história lindíssima, grande, eu participei dessa história há 10 anos, né, e nós plantamos lá, né, eu na época já sabia que ele tinha pelo menos 20 anos de trajetória, e desses 20, 10, né, eu estive com todo mundo lá, e eu lembro que nós falávamos lá dos assuntos
e era um grupo muito pequeno que participava, que tinha paciência de assistir as palestras, tudo, mas a gente via que o que plantava muito bem, e essa semente ilumina hoje o mundo, em cada um que foi lá, né, nos ouvir, e que hoje, muito do que foi dito lá é o que está acontecendo, de fato, hoje, né, por isso, tanta certeza que a gente disse, né, porque a gente lia, muitas vezes até nós precisávamos, né, de um fôlego para assimilar tudo aquilo, e hoje isso está se materializando como verdade. A gente está vendo acontecer, né? Isso que é interessante. Está vendo acontecer, exatamente. A gente está vendo a história, a história realmente na nossa frente. Isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz porque eu vejo que nós estamos num momento inédito da humanidade e a gente faz parte dessa história e a gente vai fazer parte de uma grande história. Como você mesmo disse, autoconhecimento é libertador, libertador. A própria palavra já diz, né, Walter? Queria te agradecer mais uma vez e conto com você todas as sextas-feiras aí, porque você é um querido, você está timbrado no meu coração, sepultura dentro, eternidade afora. Gratidão, meu querido amigo, gratidão. Eu agradeço. Até o próximo ponto zero, pessoal. Até a próxima sexta. Vem com a gente nessa jornada. Até, pessoal. Gratidão.